Olá, a paz do Senhor, irmãos, irmãs, que estejam todos na graça de Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês, amém? Irmãos, eu dei uma pausa aqui e hoje eu estou entrando aqui para dar continuidade à nossa palavra que está no livro de 1 Crônicas e hoje nós estamos indo para o versículo 17, amém? No versículo 17 fala sobre o desejo de Davi de edificar um templo a Deus, mas Deus não permite. Versículo 1. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás o meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral e detrás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo em Israel. E estive contigo por toda parte onde fostes, e de diante de ti exterminarei todos os teus inimigos. E te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o teu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte para outra, e nunca mais os debilitarão os filhos de perversidade como ao princípio. Desde os dias que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires com teu pai, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o teu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, o teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda isso, ó Deus, por pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e provestes-me, segundo os costumes dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra para o teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração fizeste todas essas grandezas, para fazer notório todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo de Israel, única nação da terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temorosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito. E tomaste do teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe fostes por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que
falastes ao teu servo, e acerca da tua casa, seja certa para sempre, e faze como falastes. Confirme-se com efeito o teu nome e engrandeça para sempre. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo, porque tu, Deus meu, revelastes ao meu ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu povo, teu servo, achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o meu Deus, e falaste desses bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoastes, e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18. Diversas vitórias de Davi. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e o abateu. Tomou Agade e os lugares da jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu Hadadezer, rei de Zobar. Junto a Mate, indo ele estabeleceu os seus domínios pelo rio de Eufrates. Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar Hadadezer, rei de Zobar. Porém, os sírios feriu Davi 22.000 homens. Porém, dos sírios feriu Davi 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. Os sírios ficavam servos de Davi. Trazendo presentes, o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos a Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Bate de Gum, cidades de Abadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. Ouvidos Tol, rei de Amate, que Davi destruiria todo o exército de Hadadezer, rei de Zodá, mandou seus filhos Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tol, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro, e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxeram de todas as mais nações, dos Edomitas, e dos Moabitas, e dos filhos de Amon, os filisteus e dos Amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu 18.000 Edomitas no vale de Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os Edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça em todo o seu povo. Moabe, filho de Jeruia, tinha cargo do exército. Josafá, filho de Ailude, era chanceler. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos peleteus, por os filhos de Davi, os filhos estavam à mão do rei. Capítulo 19. O rei dos Amoabitas ultraja os mensageiros de Davi, e estes os castigam. E aconteceu depois disso que Naás, filho de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei a benevolência
a beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca do teu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon e Amum, para os consolarem, Amon e Aum, porventura honra Davi, o teu pai, aos teus olhos, porque te mandou consoladores. Por que te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti esquadrinhar e transformar e espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna, e o despediu. E se avisaram a Davi acerca destes homens e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois o rei: Deixe-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia e de Assíria. Perdão, irmãos. De Amaca e de Zobá. Alugaram-se 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram às suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha da porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte do campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemos-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros, e fizeram os sírios habitavam a banda do rio, e Sobá, capitão do exército de Adadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel e feriu Davi. Dos sírios 7.000 cavalos e carros, e 40.000 homens de pé, e Sovaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adadezer que tinha sido ferido diante de Israel, fizeram paz com Davi e serviram os sírios, nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, em tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a cabeça do rei e a coroa deste e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grandes despojos. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra e cortar com
talhadeiras de ferro e com machados, e assim fez Davi em todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se da guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Zadita, feriu a Sipai, os filhos de Rafá, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, Geteu, cujas hastes de lança era como o eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gade, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, e 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gade, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Irmãos, aqui no capítulo 21, já começa a falar dos gigantes, né? Um homem grande. Aqui no capítulo 21, quando fala sobre o pecado de Davi ao contar do povo, porque Davi numera o povo e Deus o castiga, né? No capítulo 20, fala aqui sobre os gigantes, né? Dos filisteus são mortos. Em 1 Samuel 17, 2 Samuel 21 e Crônicas 20, são mencionados 5 gigantes. Parece que eram irmãos. Esses eram os últimos da raça poderosa de gigantes, que eram a prole dos anjos caídos com mulheres pelos esforços de Satanás. Que ali a gente falou lá no início, né? Que os gigantes existiram devido à proliferação, né, dos anjos caídos com aquelas mulheres pecaminosas, que foi já um trabalho de Satanás, né, para fazer com que existisse isso aí. E ali existia somente uma quantidade de 6, e que eles todos eram irmãos, né, eles eram partes um do outro, eles eram irmãos, acho que eram os últimos. No capítulo 21, fala de Davi quando ele numera o povo e Deus o castiga. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ao rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso ao meu senhor? Por que seria isso causa de delito com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espadas, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade do seu servo, porque procedi muito loucamente. Procedeu errado, né, na presença de Deus. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Perdão, irmãos. Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante dos seus adversários,
e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias da espada do Senhor, isto é, a peste da terra e o anjo do Senhor, destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que respostas hei de levar para quem lhe enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque não são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la ele, o Senhor, viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre o teu rosto, e disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não para castigo do meu povo, do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira e Ornã em Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, falarem o nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. Davi veio a Ornã e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu à eira, e se prostrou perante Davi com o rosto na terra. E disse Davi a Ornã: dar-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Damo-no pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois, os holocaustos, os trilhos para a lenha, o trigo para ofertar de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera à eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar e o holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: essa será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntasse os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que levassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro de mudanças para pregos, das portas da entrada para junturas, como também cobre em mudanças que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais, assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão:
Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangues em abundâncias e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será um homem de repouso, porque repouso lhe dei, e dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel em seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele será por filho, e eu e ele por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, filho meu, o filho seja contigo, a próspera edifica a casa do Senhor teu Deus, como disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e se instrua acerca de Israel. Isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tenha bom ânimo, e não temas nem tenha pavor. Eis que na minha opressão prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouros e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro que nem foi pesado. Portanto, porque a abundância é, também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em outras obras de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Por que tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o povo? Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor, Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar o monte do Senhor. Amém? Nesses versículos, irmãos, nós vemos a bondade, né, de Deus sobre a vida de Davi. No capítulo 22, né, que fala sobre a preparação de construir o templo, né, que foi o cuidado que Davi teve de construir o templo de Deus. Em outras palavras, este é o lugar onde a casa do Senhor será construída, né? O coração de Davi até o dia da sua morte estaria voltado para essa preparação da construção do templo. Aqui temos o começo do recolhimento dos materiais para o templo, né? Quando ele começou a recolher os materiais. Davi tipifica a Cristo como o varão de guerra, destruindo seus inimigos. Salomão tipifica Cristo como príncipe da paz, que reina sobre um reino livre dos inimigos. Quando ele diz, né, não temas, que Deus é contigo, né? O cumprimento pleno será o Cristo na era do reino vindouro. Essas palavras expressadas por Davi podem ter sido a motivação da própria oração de Salomão, que agradou ao Senhor. Basicamente, Davi cita as mesmas palavras ditas pelo Senhor a Josué, que foram dadas cerca de 500.000 anos atrás, né? Entretanto, uma promessa geral feita pelo Senhor é aplicável a qualquer um que ousar crer nela, a qualquer tempo, a qualquer ano, a qualquer tempo, desde lá até aqui, né? Tudo que vem de Deus é a palavra certa, é o que nós temos que seguir, né? Aproximadamente 50 bilhões de dólares da moeda em 2004, né? Aproximadamente 100 milhões de dólares de moedas. É
a quantidade, né, que Davi estava ali arrecadando. Essas palavras confirmam o que muito frequentemente aparece no caráter de Davi, que em meio a toda a sua vida tempestuosa de guerra, o seu coração era fiel a um só projeto, estabelecer, né, o estabelecimento da casa de Deus, a paz de Deus no meio do povo de Deus. Esta comissão levanta-te, pois, e faça a obra, deve nortear todo o crente também. É que se levante e faça a obra, se levante, tenha bom ânimo. Quando Deus fala para ter bom ânimo, é para que nós possamos ter a capacidade de ser animado, de procurar fazer a obra de Deus, né? Por fim, todos os inimigos tinham sido derrotados, as grandes promessas de Deus tinham se cumprido para Davi, que no momento, esta é basicamente a mesma palavra dada de Cristo em Mateus. Davi, ele pecou, né? Claro que ele pecou. Ali naquela época ali que Deus não queria que ele fizesse a contagem do povo, né? Ele foi lá, se rebelou e fez a contagem e acabou sendo castigado. E pelo castigo ali, né, quando ele pediu para que... Olha que Deus é tão misericordioso que Deus ainda perguntou, né? Pediu para saber, para que Davi escolhesse o seu castigo. Ele teria 3 castigos para escolher. Então, ele teria que escolher um daqueles castigos. O Senhor se desagradou porque Davi tinha ignorado do recensear o povo, pagamento do dinheiro em prata pelo resgate, o que tipificava a redenção, que obviamente tipificava o Calvário, irmãos. O Senhor ferirá todos os que seguem este curso, e de fato ele não tem outra alternativa. Seria o julgamento de Deus sobre o Cristo, o que remete à cruz. Aqui é para que todos saibam e entendam que tratar a cruz com desprezo é um grande pecado. Todos os que ignoram a cruz agem loucamente. O Senhor atualmente fala aos seus profetas, pelo menos aos poucos que há na atualidade. Lamentavelmente, a igreja moderna não está ouvindo nem obedecendo a mensagem, assim como fez Davi. Davi, ele chegou a um ponto que ele não obedecia, né? Ele não obedeceu a palavra de Deus. Então, ele teve que receber o castigo. E naquele castigo, ele se desesperou porque ele viu que pelo erro dele, outros muitos pagaram pela morte, pela vida, com a vida, né? Então, isso serve para nós hoje, irmãos. Muitos hoje, às vezes, estão pagando por um preço que eles não têm nada a ver. Erros de um que atingem outros. Então, nós temos que pensar bem em tudo que a gente estiver fazendo na presença de Deus. Como já foi dito, o pecado tem que ser tratado ou por Cristo, pelo que ele fez por nós na cruz, ou pelo juízo sobre os homens. Que todos entendam, a única resposta ao pecado é a cruz de Cristo. O pecado faz exatamente isso, leva a pessoa a uma grande angústia, que é o sofrimento, irmãos. Amém? Vamos me acompanhar, irmãos, nos Salmos, né? Que eu gosto sempre de deixar uns Salmos para nós, para que nós possamos meditar nele, né? Todos os dias, nunca deixar de lermos o Salmo 91, o Salmo 23. Então, para falar a verdade, o Salmo todo, né? Do livro, da palavra de Deus. Salmos é um livro de cânticos, livro de agradecimentos, né? Um livro que a gente tem que estar sempre orando, sempre buscando, amém? Que vocês possam me acompanhar no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos
Olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo é a tua habitação. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longa vida. Dar-lhe-ei abundâncias e de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse momento, papai querido, papai amado, através dessa corrente de oração, o Senhor venha, meu Deus, edificar a vida dos teus filhos e filhas esses que estão aqui, Pai, participando dessa corrente de oração, orando junto comigo, participando, intercedendo. Que nós possamos aprender, Senhor meu Deus, a não buscar apenas por nós ou pelos nossos familiares, mas pelo mundo, Pai, porque muitos aí fora necessitam conhecer a sua palavra, muitos têm sede de Ti, mas não Te conhecem. Que nós possamos levar, Senhor meu Deus, a sua mensagem até eles. Que através dessa corrente de oração, Senhor meu Deus, ela chegue a cada filha, Senhor meu Deus, que se encontra no caminho. Pai querido, abençoe nossos filhos, nossos jovens. Abençoa, papai querido, nossa família. Abençoa, Senhor meu Deus, aqueles que necessitam de paz, que necessitam de cura, de libertação. Vai de encontro, Senhor meu Deus, aqueles que se encontram no meio dos caminhos, sem poder nem ter para onde ir. Aqueles que estão perdidos como suas ovelhas, Pai. Sabemos que todos nós somos suas ovelhas, Pai. O Senhor é o nosso pastor. E eu sei que o Senhor irá buscá-los, Senhor, meu Deus, para debaixo das suas asas. Pai querido, visita os hospitais, os orfanatos, os asilos, os manicômios, visita os presídios femininos e masculinos. Visita, Senhor, meu Deus, a cada casa, a cada residência, Pai. Vai levando, Senhor, meu Deus, providência na vida dos teus filhos. Vai abrindo portas de emprego, aqueles que se encontram desempregados, aqueles que se encontram, Senhor meu Deus, procurando, Senhor meu Deus, por um emprego. Pai querido, abre portas, que nós sabemos que as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. E sabemos que as portas que o Senhor fecha, Senhor meu Deus, ninguém abre. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor meu Deus, à vida de cada um deles. Vai de encontro, Senhor meu Deus, à minha vida, à vida dos meus filhos. Pai, obrigada, meu Deus, por cada livramento que o Senhor tem dado aos meus filhos e familiares. Obrigada, Senhor meu Deus, por livrar meu filho, Senhor meu Deus, de coisas piores. Eu sei que a perda que ele teve esses dias, Pai, o Senhor está no comando, o Senhor está no controle da vida dele. Mas antes essa perda de um bem material do que a perda da vida, Pai. Então eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, abençoa, Pai, a cada irmão, a cada irmã. Vai levando provisão, vai abrindo portas, vai dando oportunidade para os seus filhos, Pai. Vai mexendo nas papeladas que eles tanto aguardam por resposta, Senhor meu Deus. Seja essa no INSS, seja essa na Justiça, seja, Senhor meu Deus, um alvará de soltura. Pai, o Senhor sabe todas as coisas. Vai de encontro, Senhor meu Deus, o resultado daqueles exames que seus filhos aguardam, Pai. Que o Senhor possa dar a última palavra, que o Senhor possa ser o médico dos médicos, advogado dos advogados, desembargador. O Senhor é tudo em nossas vidas, Pai. Que nós possamos te amar, te adorar, te exaltar todos os dias, Pai. Que nós possamos principalmente te obedecer, Senhor, meu Deus, e fazer a sua vontade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar e a saúde dos teus filhos, Pai. E abençoa principalmente a vida espiritual dos teus filhos, Pai. Que nós sabemos que nossa vida espiritual é atacada todos os dias, Pai. Então nós devemos estar debaixo das tuas asas, na sua habitação, Pai. Para que nós possamos ser protegidos pelos seus anjos. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque
porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém, graças a Deus. Que todos fiquem na paz do Senhor. Que se vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham um início de semana abençoado e que vocês consigam realizar todos os seus projetos na graça de Deus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Compartilhe essa oração, compartilhe essa leitura bíblica, para que chegue a mais e mais pessoas que necessitam escutar a palavra, aprender mais da Bíblia, que é essa palavra maravilhosa do Senhor, amém? Fiquem todos na paz de Deus.